Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para a gente caminhar mais um bocadinho na palavra do Senhor. Que ao ouvir esse vídeo, essa mensagem, você seja ricamente abençoado. O nosso texto hoje está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, e alguns versículos que nós vamos ler. O primeiro é o 26, que diz assim: Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. O versículo 33 diz assim: E não conhecia, porém, aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. A gente está falando do final do ministério de João Batista e o ministério já de Jesus. E havia aquele burburinho, porque João era diferente de tudo. E as pessoas estavam assim meio que confusas, né? Quem era João? Aí agora surge o Jesus. Quem é quem? Mas João, ele não trouxe para si a glória. Ele sabia muito bem quem ele era e ele sabia muito bem quem era Jesus. E ele apresentava Jesus às pessoas. Ele dizia assim: não, esses que vocês têm que conhecer, é esses que vocês têm que seguir, né? Então, ele sabia muito bem colocar cada um no seu devido lugar. E o lugar de honras sempre foi e sempre será de Jesus. Nunca de homem nenhum, por mais famoso, por mais rico que tenha sido ou que seja. E no meio de nós, muitas vezes tem tanta gente importante. Agora a gente vive numa época que as pessoas se fazem importante com muita facilidade, né? Cada geração as pessoas se tornam importantes de um jeito. E agora sim, ser influencer é o que torna a pessoa importante, né? Não é primeiro ter o dinheiro, mas é ter a fama que torna, depende dos likes, depende dos seguidores. Isso se tornou pessoa famosa. Antigamente um cantor é quem tinha uma voz mesmo, quem tinha o dom, quem cantava bem. Agora já não é mais, agora não precisa cantar nada, basta ter uma presença de palco, fazer uma coisa que faz a galera gritar. Mas enfim, tantas pessoas importantes no nosso meio e a gente quer conhecer, a gente faz questão de conhecer as pessoas que são ditas importantes, enquanto que o Espírito Santo, que é mais importante, está no nosso meio e às vezes até os cristãos não estão se dando conta que não estão se esforçando muito para conhecer o Espírito Santo. Jesus o tempo todo estava com os discípulos, estava com a multidão, porque ele curava, ele pregava nas sinagogas, ele pregava na rua, pregava em cima do barco. Todo o tempo eles estavam ali. Mas as pessoas estavam ali não para conhecê-lo, mas para receber o que ele tinha para dar. Eu não sei se você está nessa categoria, né? Você vai nos cultos, toda vez que você vai no culto, alguém fala: você não quer receber Jesus? Ou você até ouve bastante mensagens pelas redes sociais, quando mandam para você, ouve pregações, mas você nunca se preocupou em de fato conhecer Jesus. Você faz tudo isso só na intenção de receber aquilo que Jesus tem para dar para você, seja isso uma cura, seja isso uma solução de problemas, seja lá o que for. Há mais preocupação em conhecer homens que fizeram coisas importantes com histórias, que muitas vezes são histórias que foram manipuladas, que esses homens não foram nem isso tudo, né? Tiveram uma certa importância, mas fizeram, sabe, uma tempestade, né, no simples copo d'água, para que eles se tornassem verdadeiros heróis, que é isso que o povo gosta, as pessoas gostam de heróis, né? Então, o oposto disso, de inflar a importância desses homens, há um grande esforço de destruir a verdadeira imagem de quem é Jesus.
Ao mesmo tempo que manipulam histórias para dizer que o fulano, que o ciclano, que já morreu, ou mesmo que esteja vivo, né, para dizer que ele é muito mais do que ele é, há um outro esforço para dizer Jesus não é tudo isso não. Há uma necessidade muito grande de destruir a imagem de quem realmente Jesus era. Por mais que os homens tenham feito coisas importantes, eles viveram um período de tempo. Morreu com 60, com 70, ainda que tenha vivido mais, com 90, até com 100. Mas o tempo dele passou. Então, o que ele fez de importante, talvez a gente se aproveita hoje, e eu não estou desprezando isso, mas a diferença de Jesus é que ele não viveu uma geração, ele vive até hoje. E ele fez o mais importante, que vale para todas as gerações, tanto as passadas antes dele, quanto as futuras depois dele. Dele nascer, dele ser crucificado e ter ressuscitado. É tão importante que nos deu direito à vida eterna. E a importância dele é e tem que ser proclamada. O que Jesus fez abrange todas as gerações. João não tomou para si a glória que só pertence a Cristo. João, ele diz lá no versículo 33, que Deus lhe deu sinal de quem era o verdadeiro Salvador. Como que João sabia? João era primo de Jesus, João estava assim pregando, abrindo caminho para que Jesus viesse, né, completar o ministério dele, né, trilhar o ministério dele, mas chegou no determinado ponto que João fala assim, agora eu sei quem é, porque foi Deus que falou para ele quem era Jesus. Ainda hoje, tem pessoas que ouvem tanto de Jesus, mas ainda não conhecem Jesus. Mas eu tenho certeza que se você buscar mesmo, de verdade, não aquilo que Jesus tem para te oferecer, mas procurar conhecer Jesus, assim como Deus revelou para João Batista, vai revelar para você também. Você não vai ter dúvida. Você não vai ser enganado quando alguém fala, olha, Jesus está ali. Olha, aquele ali é Jesus. Olha, aquele dali é mais do que Jesus. Você não vai se enganar, porque você vai ter a revelação dos céus de quem é Jesus. Ainda hoje, ele não dá a glória dele para ninguém. Assim como João não tomou a glória para si, Jesus não dá a glória dele para ninguém. Ninguém vai ter a desculpa de não ter seguido Jesus por não conhecê-lo, porque os céus ainda continuam abertos, assim como estava aberto para João Batista e para aquele povo daquela geração. João Batista, ele falou, olha, aquele dali, ele é o verdadeiro Cristo. Os discípulos falaram, ok, João, a gente te respeita, a gente te ama, mas a gente vai agora atrás do verdadeiro Cristo. Então, ainda que tenha pessoas que você ame, que você respeite, que a vida inteira você escutou falar que ele fez aquilo outro, pessoas que já morreram, que têm imagens, que diz que ele foi tudo isso, mas faça como os discípulos de João Batista. Ok, eu respeito tudo que essa pessoa fez, que foi uma pessoa importante, tenha sido uma freira, tenha sido quem foi, mas maior do que ele, maior do que ela, é o verdadeiro Cristo. E é ele que eu vou seguir. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo aquilo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja rica, abundante, grandemente abençoada por Deus. Amém.